Desde os primeiros cuidados com o recém-nascido, aqueles cuidados essenciais, os primeiros passos da mulher grávida, planejar financeiramente a gestação, você ter consciência do enxoval, conseguir montar um enxoval eficaz, desmistificar muitos mistérios que existem ali na amamentação e entender a quarentena no mundo materno. Tudo isso foram tópicos que eu coloquei na mentoria e também estão todos aqui na Jornada da Mamãe de Primeira Viagem. Tudo que eu passei, tudo que eu vivi e aprendi, eu vou passar e ensinar, orientando e informando você que vai entrar aqui no mundo materno. Hoje estamos começando aqui a Jornada Mamãe de Primeira Viagem e para começar eu quero compartilhar com você a minha experiência no mundo materno, falar um pouco aqui do que eu já vivi, tudo que eu passei desde que eu dei os meus primeiros passos na maternidade. Antes de falar quando eu dei os meus primeiros passos, eu queria compartilhar aqui que eu não achava que seria mãe. Já havia sido passado para mim que eu não teria condições de gerar uma vida, então eu não iria viver a experiência da maternidade. Eu fui surpreendida, sim, surpreendida por Deus. Eu sempre falo que ser mãe é uma dádiva divina e assim eu acredito que seja assim, porque você gerar uma outra vida, você passar até 9 meses com uma vida dentro de você, nutrindo, ela tá ali se transformando, crescendo e você que é responsável por isso, então é sim algo divino. Então, eu não achava que seria mãe, e sim, por um milagre de Deus. E hoje eu falo muito em milagres, porque assim, depois de toda a minha história, eu tenho mais certeza que foi, sim, um milagre. E eu ter gerado 2 vidas. Eu passei por 3 gestações, para quem não sabe. Os meus primeiros passos, quando eu falo que dei os primeiros passos, foi justamente em 2016, quando eu tive a minha primeira gravidez. E aí eu sofri o chamado aborto espontâneo, que é muito comum, acontece com muitas mulheres. Ele tem várias causas, cada mulher pode passar por diferentes causas, diferentes situações, e eu vivi esse momento sim em 2016, que foi ali quando eu dei os meus primeiros passos no mundo materno. Em 2017 eu voltei a engravidar, né? Eu recebi novamente essa dádiva divina de gerar uma vida. E sim, essa gestação foi até o final, que é a minha Isis Valentina. E para surpresa minha e também do meu esposo, porque não esperávamos, e aí eu falo agora do mito, né, que eu achava assim, que não podia engravidar amamentando, e eu engravidei sim. Foi quando eu descobri a gravidez do Theo. Sim, eu estava com 4 meses, aí já estava com 4 meses, e o Theo estava ali começando a vida dele, e eu não sabia. E foi porque eu não senti todos aqueles sintomas que são comuns em toda a gravidez. E então eu já compartilho com você aqui que nem sempre todas as mulheres vão passar pelos mesmos sintomas, vão sentir as mesmas coisas. Tem algumas semelhanças, tem coisas realmente que são bem parecidas, mas nem sempre vão seguir todos os sintomas. E na gravidez do Theo eu não tive todos os sintomas, a não ser o enjoo pelo creme dental. E aí isso durou até os 3 meses, que foi quando parou tudo e eu consegui seguir a gravidez dele até o final sem sentir mais nenhum tipo de enjoo, nenhum tipo de desconforto. Foi sim uma gravidez tranquila, né? Ao contrário da gravidez da Isis, que eu falo, não que não tenha sido tranquila, mas eu sim passei por muitas transformações, e como eram transformações desconhecidas, eu não conhecia as transformações da gravidez, né? Na do Theo eu já sabia, então na da Isis sim, eu fiquei preocupada com algumas coisas e fui, claro, em busca das informações corretas para poder me informar e ficar preparada e entender todo aquele momento, saber estar pronta para vivenciar todas as semanas, porque cada semana da gravidez, ela traz uma transformação diferente pra gente, ela traz uma mudança interior no corpo da mulher. Cada dia já acontece uma transformação. E a cada semana a gente já percebe sim uma grande evolução.
eu desejava ter um parto normal. Inclusive eu até falei que queria ter um parto normal. Quando todo mundo me perguntava, eu falava que seria um parto normal. Mas aqui eu confesso que naquela época, né, na minha segunda gestação, a gestação da Isis, eu não me preparei, né? Eu não busquei aquela informação para ter aquele parto normal. E sim, eu tenho miomas, então eu sei que hoje não é um indicativo para um parto cesáreo, mas também diante de todas as circunstâncias, tudo que eu vivi, eu vejo que realmente tinha sim ali a observação sempre os olhos de Deus, e ali eu vejo que tinha que ser um parto cesáreo. Eu tive os meus 2 filhos, né? Os meus 2 partos foram partos cesáreos. Passei por algumas coisas que eu vivi no pós-parto, sim, algumas coisas mais delicadas que fazem parte de qualquer pós-parto. Qualquer mulher que esteja vivendo aí a quarentena no mundo materno, ela pode sim estar sujeita a várias situações. E eu passei por alguns momentos um pouco delicados. Um deles foi a questão da cefaleia pós-RAC que eu vivi. Algumas mulheres passam por isso, e inclusive eu estava ali amamentando o Theo. Eu só tinha apenas 24 horas que eu tinha recebido a alta, que estava em casa, e tive que voltar ao hospital e precisei inclusive fazer um exame bem sério, assim, bem delicado, inclusive, que foi uma ressonância do cérebro, porque o médico achava que eu estava tendo uma trombose. Pelo todo o estado que eu estava, pelo jeito que eu estava me sentindo, eram vômitos e muitas dores fortes na cabeça. Então, assim, ele achava que poderia estar acontecendo algo mais grave. Mas não foi o que aconteceu, graças a Deus. E hoje eu vejo que sim, foi o esforço que eu fiz naquelas primeiras horas que tinha passado pelo parto, eu recebi a alta, era para estar em casa e tentar desacelerar, me manter desacelerada, né? Não estar ali esforçando, mas eu já tinha a Isis, sempre tive o apoio e o suporte do meu esposo, mas eu estava ali preocupada, né? Pensando, porque ele estava ali lidando sozinho com aquele momento. Eu falo que estava ali com ela e se preocupava com tudo. E aí eu falei, eu tenho que ajudar também, mas ainda não estava totalmente preparada, e por isso aconteceu a situação da cefaleia pós-RAC. Hoje eu compartilhei aqui com você um pouco sobre toda a minha experiência aqui, tudo que eu vivi nesse incrível mundo materno, tão repleto de encantos e desafios. Ser mãe é uma dádiva divina, e a maternidade, ela é única para cada mulher. A jornada Mamãe de Primeira Viagem é para você que está entrando no mundo materno e quer sim aprender, estar preparada para viver a maternidade confiante. Aproveita que a jornada está começando, e também tem um Rios que você vai ter uma orientação valiosa para esse momento tão importante.